apesar dos mestres modernos dizerem, não, eu não leio nada, eu só vejo partida na internet. Eu acho que é leitura obrigatória. Tem certas coisas que o Marinho vai poder dizer melhor que eu, né? Que realmente o Mizoguchi está ultrapassado. Ele, será que está? Em algumas questões, as ideias. as ideias, muitas ideias ficaram, né? Talvez que digo só sobre certeza. A escola francesa, a variante de 5 é uma das mais chatas. Essa variante da francesa, por exemplo, É horrível jogar com você. né? É dura essa vida. Super analisadas, Eles é muito, é dura das coisas de jogar. né? Uma que ficou com o nome dele que mas eu nunca, eu não me lembro de ter visto no livro, foi essa aqui, né? Ficou com o nome dele também. E a Nilson Larsen, né? Que é B3, B2, né? Tem esse ponto que não sei se lembra. Quarta na exercício, agora Uma das coisas que nessa biografia da Wikipédia está falando que ele tinha uma certa paranoia, principalmente dava para ver quando ele saía com alguém para jantar. Ele saía, por exemplo, que Mock relatou isso, né? Saía com o Mizoguchi para jantar e o Mizoguchi sempre dizia que dava uma menor porção para ele. Então, era uma paranoia, não era verdade isso. Ele falava assim, pô, esse cara é maluco. Então ele, como amigo do Mizoguchi, propôs ao Mizoguchi assim, vamos a um restaurante e o que a gente escolher, vamos pedir para o garçom trocar os pratos. E mesmo assim o Mizoguchi dizia que era tudo armado para ele ficar com a menor porção. Inacreditável. Bom, algumas partidas célebres Mas a gente pode ir ao eu vou passar para vocês também depois por e-mail. Luiz, só a parte de desatualizado, assim, eu acho também um pouco de covardia a gente estar colocando, porque tem que ser estar colocando a época, né? Sim, exatamente o que eu falei no começo da palestra, né? Hoje nós estamos vendo no Mizoguchi, depois de toda uma era de xadrez, né? Era de computador, inclusive, né? Então, lá... Não só. Não, exatamente. E mesmo assim, se a gente for colocar na ciência econômica, na ciência médica e outras ciências, a gente for colocar lá o que o cara falou lá em 200, 300 anos atrás, mas aquilo era uma revolução e aquilo era entendimento, aquilo... Então agora é fácil, né? Se não houvesse esse cara naquela época, não existiria, haveria hoje. É isso que... A concepção de composição hoje é totalmente muitas coisas. Você que a prova de defesa sobre a composição, né? Não teve esse autor que fez uma releitura? Sim. O que é que ele diz no livro dele? Ele diz que muitas coisas mudaram porque aberturas mudaram, né? As aberturas que eles jogavam, né? Super analisadas e tal, mas muita coisa. Conceito ficou. Conceito. Por exemplo, você se perguntar hoje, você joga ataque ou de posição? Aí você diz, não, eu sou de posição. Sabe o que é profilaxia? Profilaxia. Não sei o que é isso, mas você não conhece. Profilaxia é um termo Mizoguchi. Agora, eu queria retomar uma discussão aqui, quando você falou sobre a necessidade de se ler livros, né? Xadrez para ser o do jogo, e quais livros ler. Sim. Eu tenho a seguinte visão, eu acho que depende do jogador. Claro. Quais livros ler. Porque tem livros que repercutem mais num determinado
determinado jogador do que outro. Né? Se é um jogador de estilo agressivo, ele vai ler Alba, vai ler Mizovic, realmente é uma leitura obrigatória para qualquer jogador. Mas a predileção, a inclinação do jogador com esse estilo é para ver autores já agressivos também, que mais vão de encontro às aspirações deles. Já jogadores de estilo mais profissional, ver outras coisas. Para você conseguir. Jogadores com um estilo voltado mais para a psicologia do xadrez, vão se encantar com laços e tal, bicho. Então, assim, se a gente for ver na cultura enxadrística, né? Se a gente comparar livros, por exemplo, coletâneas de partidas do tal, que seria um livro moderno correspondente ao Fogo no Tabuleiro do Shirov, certo? Seria uma coisa correspondente. Só que, assim, quando o enxadrista está em formação, eu acho que a leitura que para ele é útil é tudo aquilo que ele pode aprender. Isso é uma coisa colocada no livro do Heisman, né? Ele advoga que você não leia livro de capa a capa, livros de xadrez de capa a capa. Aliás, é uma coisa difícil de se fazer, né? Ler livros de xadrez de capa a capa. Quantos vocês leram de capa a capa? Eu li 3. 3, de capa a capa. Potov, Tal e Bronze. Justo. E Alekhine. Tal, Lasker. Não, mas A gente vê a capa da de capa. Você pegar um livro e ler, aí você lê de capa a capa. Mas eu digo livro de partida de xadrez. Capa ficha. Eu diria que é ficha do azulão só, do azulão. Da época. Da história, Se ler livros de xadrez, é muito fácil. Isso eu tinha pensado. Não é assim, né? Assim, eu li alguns livros capa a capa, mas realmente você tem que ler aquilo que você vai aprender. Não, a maioria você não aprende. Sabe, pegar uma melodia assim interessante. Eu acho que tem que ler, o teu cérebro precisa de algum tempo, e você tem que jogar, bem aplicado, absorver. Você lê muita coisa diferente, não está aplicando, isso aí é a tua curva de esquecimento, lá embaixo. Eu acho que está no seu jogo um nível, você precisa de tática, então, você está começando, você vai ter que de tática, vai aplicar para quando vai jogar, o teu nível de jogo vai melhorar. Se você lê muita coisa, o livro do Cavalcante, estratégia, nessa fase, confunde, as coisas pioram. Eu concordo com o Lunelli e acrescento aqui o seguinte, não só a questão de você, com o tempo vai, com o tempo você vai consolidar alguma coisa que você vê, mas o próprio teste do tempo, a tua evolução como pessoa e como enxadrista. Você lê um livro quando você é jovem e dá um determinado crédito para ele. Dali a 10, 15 anos, a tua valoração muda completamente. Só contrariando um pouquinho. Isso aí! Aê! Até não é uma contrariação, mas é um alerta baseado até em algo que eu ouvi o Henrique falando a respeito do corpo. É que o cara, ele vai progredindo lá, não sei como é dano, né? Chega num determinado nível que de repente ele até tem que parar o jogo dele. Para o jogo. Pode até ser. Estaciona. E aí ele vai ter que aprender novos conceitos e aí descartar os antigos. Eu acredito que a pessoa pode até piorar um pouquinho. Por exemplo, ele é muito bom estratégia, ele precisa estudar tática. Estuda tática, eu acredito até que a performance dele vai cair um pouquinho. Mas no desenvolvimento dele é imprescindível. É um nível que ele precisa. Porque Não é uma coisa linear, precisa mais. Que o cara então chegava no outro ponto lá, tinha que descartar alguns conceitos antigos para assimilar novos para poder aí retomar. Aí quando ele chega num certo nível lá, Estaciona novamente. ele tem que recuperar tudo aquilo que ele
alguma coisa do que ele já perdeu, ele tem que resgatar uma nova ordem. Não sei se ele Uma coisa ali, eu vejo no xadrez, e no próprio deles, aqui eu estou entre dois grandes tenistas, e conhecedores dele, que eles podem até provar. Que chega uma época que o cara fica batendo bola, e não vê progresso. mas você não vê progresso. Mas vai precisar passar por isso daí. Uma coisa que eu estava estudando agora recentemente, que a gente está fazendo aqui no clube às segundas-feiras, são os finais. Rever finais. Por que rever finais? Eu tenho jogado xadrez por correspondência e xadrez por correspondência chega no final. Não tem essa história de querer enrolar no xadrez por correspondência, na abertura você não vai enrolar, você não vai enrolar ninguém na tática, muito raro, vai chegar no final. Então, final, aí você tem lá, finais de peões, finais de bispo, de torre, de dama, de peças maiores e tal. Bom, você tem livro de finais aos montes, né? Aí eu comecei a perguntar para os mestres, assim, ó, o que você sugere? Né? Ah, tá, então sugeriram lá o livro do Howell. Isso aqui eu não sei o livro do Howell, não está escrevendo, que é Finais Práticos. Outros, o livro do Max Roy de Finais Práticos. Aí pergunto para o Desconze, para o Geral, um monte de mestre nacional, fala assim, leia o livro do Cherchevsky, né? Finais Estratégicos. É um livro que realmente está na lista de muitos treinadores, certo? Treinadores internacionais também mandam lá, leia o livro do Cherchevsky. Se você pegar o livro do Cherchevsky hoje, é um livro que eu acho que poucos alunos, poucos jovens leriam, porque é um livro de péssima digestão, digestibilidade, vamos dizer assim. Né? É um livro pesado, cheio de texto. E um livro muito semelhante. É que nem Moisés. Como Moisés. Moisés está de finais técnicos. Não, que eu conheço um cara que era guri e leu o livro inteiro. E o jogo dele foi muito por causa disso. Esse cara chama-se Jaime Smith. Então, assim, o livro de finais técnicos é um livro pesado. Um livro de finais estratégicos, né? Por exemplo, parecido com o livro de Cherchevsky, seria hoje o livro do Karsten Hansen. Né? Tem depois na bibliografia que eu vou mandar para vocês. Então, um livro com um toque moderno, né? com aulas mais curtas, muitos diagramas. O livro de Cherchevsky é naquela linha do russo, né? Dá um diagrama e um capítulo inteiro sobre o diagrama, né? Páginas e páginas sobre aquele final. Né? Então, quando você está vendo isso aqui, finais, né? Você vai ver lá, finais de cavalo. Baixei o livro do Cherchevsky, na semana seguinte já deletei. Exato, é um livro muito pesado. Finais de cavalos. O que você tem que saber de finais de cavalo para jogar xadrez por correspondência? Né? Porque quando você chega no final de cavalo com, vamos dizer, 5 peões para cada lado, não adianta botar no computador. Esqueça. Ele vai dar muita coisa, muita análise boa e também, dependendo do engine que você tiver, vai dar muita análise furada. Né? Não adianta. Claro, quando você chega com 5 peças, aí está tudo analisado já. 5 peças já acabou. 6 peças. 6 peças já acabou. 6 peças está tudo determinado. O que vai ser empate, o que vai ser vitória e tal. Né? Agora, botou mais 6 peças, contando com o rei, né? Os 2 reis. São 2 reis mais 4 peças. 4 peças quaisquer, cavalo e peões. Agora, botou mais do que isso, finais de torres. Torre contra torre e 5, 6 peões de cada lado. Não tem como. Você vai ter que fazer aquele livro Pois é, o livro do Feynman, né,
Fine para levar para casa. Chegou para mim e falou: ah, Luiz, estude isso para o torneio. Mas tem muito furo, modernamente. 2 semanas depois eu devolvi para o professor. Não consigo. É muito pesado. Vai demais um pouquinho. Não, Então o que a gente vai falar? O livro do Fine é um livro clássico. Por exemplo, Todos você concordam. vê aquele final, só uma parte, de final de torre contra rei, e 4 peões contra 3. Sim. A única maneira das pretas, de quando 3 é jogar H5. Se não jogar o H5, perde. Tem até 2 finais casos que eu estava falando, e ele ganha. Você vê esse jogar que a gente o está H5, vendo, mas não vai finais de peões. Mas Hermes, um livro pesadíssimo, e Herman Claudius, um livro didático. Pesado. Didático. Eu acho que o livro do Herman será daqui a uns anos considerado um clássico do xadrez moderno. Né? Certo? Então, assim, existem clássicos do xadrez do século XX. Só que infelizmente fadado, né? E clássicos que serão reconhecidos ainda, certo? Só comentando algo que eu vi há mais de 15 anos, uma palestra, era um conferencista e consultor na área de administração. E disse assim, categórico, claro que há exagero isso daí. Ele disse o seguinte para vocês: cheguem em casa e tirem todos os livros que tenham mais de 5 anos de administração, vocês tirem da prateleira da administração e põem na prateleira da história. É claro que, então, naquela época, mais ou menos, eram produzidos, acho que 7 mil papers, mais ou menos, por dia, na área da administração. Eu estou falando que é mais de 15 anos, a gente imaginar também que é hoje. Agora, tem coisas assim que você não pode deixar de ver, que eles falou, deve ter o Shakespeare e tal, deve ter o Homero. Se a pessoa quer ter o conhecimento, ela tem que conhecer o básico. Exato. Então, né, quando eu disse ao vídeo, de repente, cara, uma coisa agora não está valendo. Vai ter muitos que estão valendo, pode ser que hoje não valha e que venham a valer no futuro. Por isso é um Outra clássico. coisa também, por que é um clássico? Pela forma com que é explanada a partida, por exemplo. Né? Quando a gente vê 2 exemplos diametralmente opostos, na minha opinião: Kasparov e Bronson. O livro que o Kasparov escreve, repleto de variantes com análise de computador, certo? E poucas palavras. Ele escreve muito bem, certo? Mas se você pegar o Zurich 53 do Bronson, é o oposto ao Kasparov. É completamente oposto. Eu diria Poucas variantes e muita Eu explanação. diria assim, é o estilo coloquial, é isso que forma o jogador. É o estilo coloquial. Fischer também. Fischer também, né? Pois é. Então, assim, são acho que coisas que, como a gente tem aqui jogadores de todos os níveis, né? Então, a turma nova que está no clube e o pessoal mais jovem, a gente vê só computador, só engine, só ver partida quase sem comentário escrito nenhum, né? Ou aqueles que um ou outro tem um treinador e tal para explicar. Aonde que eles vão ler isso? Em revista? Tem revistas, Livro Chess, Europechef e tal. Mas nos livros clássicos eu acho fundamental. Então vou citar 3 que eu acho que não tem como o jogador moderno passar sem ler esses 3. O Zurich, o Gui Sistema, está na lista de quase todos, eu coloco o Buca. E eu vou passar o Estratégia pelo Tática do Pacto, que foi um livro que Nós lemos em espanhol. bastante e me ajudou muito. Estratégia mesmo. As 2 obras, né, são bem uma obra fantástica, muito o didática. Bachmann ele teve ele teve uma característica que é marcante e que é fundamental uma pessoa, um mestre, né, um autor
ensinar, que é a capacidade de sistematizar a ordem. Você pega a estratégia, estão ali os capítulos claramente designados. Você pega o tático. Ataque das minorias, o Bachmann é algo que você lê e absorve. Você pega o tática, também tem todos os temas sistematizados, classificados, todos os temas táticos, travatura, com uma profusão de exemplos. Então ele teve essa característica, como outros também tiveram. Né? E eu acho que na área de formação, de livros para formação, é isso que eu acho que constitui o que, digamos assim, proporciona que uma obra seja considerada um clássico. E outra coisa, o livro do Manster, o Link 53, nessa mesma linha, é claro, ele explica direitinho como é que as coisas funcionam. Quantidade não é qualidade, né? Então, assim, eu acho que se o jogador tiver pode ter uma quantidade mínima de livros, mas que os livros são escolhidos a dedo, né? Os livros realmente de qualidade, como eu disse no começo, tem muita coisa muito ruim, né? Agora, eu acho que não só pelo livro ser antigo, o Henrique falou que eles casas, jogo de posição, é fácil, é um livro antigo, mas com certeza eu acho que é um livro que merece ser lido, certo? Porque é um marco da estratégia. Como na minha área, medicina, tem livros antigos, mas que tem a explicação sobre as doenças que muito livro moderno não tem, certo? Então, e a gente guarda esses livros porque não existe igual, certo? Coisas que também não mudam, né? O tratamento muda, mas a doença não vai mudar, né? Então, eu acho que a mensagem da palestra, mensagem singela para todos, principalmente para os novatos, é: não fiquem só no método para treinamento. Não se afiancem só no método de treinamento. E hoje, os grandes treinadores, todos eles são unânimes em dizer: quanto mais você fica na frente do computador, menos útil. É uma enganação ficar na frente do computador, né? O jogador tem que fazer, eu acho, como o nosso grande mestre Everaldo, que coloca as peças e vai desmonta e tal. Mas, Aloysio, deixa eu só falar uma coisa. Eu fiquei bem, eu até fiquei bem feliz porque dando aula agora recentemente assim, peguei lá, fui com meus livrinhos assim, peguei, coloquei assim, tinha um aluno melhorzinho, prestei o livro, daqui a pouco veio me saquear os livros assim, né? Tava com uma meia dúzia de livros, todo mundo pegando e as crianças colocando assim até livros assim, eu falei, né, de abertura, alguma coisinha lá. Mas então o livro ainda causa uma sedução. Você vê assim que facilmente, né, joguinhos, mas ele ainda te causa uma sedução. Então isso é super legal de você pegar, ver isso daí. E de repente com essa coisa que o Querido falou, talvez, não sei se seria, é que hoje o tempo nosso, quando a gente tinha esse tempo, quando a gente falar hoje do franguinho, que antigamente tinha a época do franguinho pegar, crescer e viver 60 dias, hoje em dia o jogador de xadrez não tem, você fica vendo essa pesada com 14 anos, com 15 anos, dos vietnamitas lá, os caras são os monstros. Então se o cara for pegar e for começar a ler história, for começar a ler a coisa boa, essa coisa, talvez ele perde. Ele perde pelo tempo. Né? Ele não tem essa... É uma coisa super legal, super gostosa. É um desenvolvimento muito mais lento, certo? Daí ele se obriga a ficar vendo isso aqui para ganhar. Eu preciso ganhar, vou jogar um torneio, preciso ganhar. E às vezes é essa evolução. O cara quer saber o que é mais rápido. A antítese dessa história é a própria vida do Fischer. O Fischer lia tudo que caía na mão dele. Está aí as biografias dele, filme e tal, que diz isso. Tudo que caía na mão do Fischer, o Fischer lia, né? Então, claro, é uma outra época. Nós estamos na época que joga uma partida lá na Ásia, no mesmo dia você tem a partida em PGM. Então, tem que ser usado todos os métodos. Esse é um método que eu acho que não pode ser esquecido, porque a gente vê mestres que não, infelizmente, eu vejo isso, tem
você estudou finais? Ah, eu não estudei finais. Eu só estudo abertura e meio jogo para matar o jogo na abertura e no meio jogo. E chega no final, o que acontece? Então está aí a mensagem. Viu, Luiz, esse livro do Stuart Fine, Finais, eu tenho do Paul Bento, eu comprei. Que é uma releitura do Fine. É que eu tenho para você estar com ele. Que é o livro do Fine, ele é uma releitura do Paul Bento. Releitura do Paul Bento. Ele pegou o livro do Fine e modernizou. Acho que foi John Moon, né? John Moon que fez análise em cima do livro. Como é que chama esse livro aí? Não, é só o livro que você vai devolver. É o livro de finais do Fine, só que a edição nova e angélica, né? Com reanalisada pelo Paul Bento. Pelo Paul Bento. Não tem isso aí, então? Existe. Eu tenho esse Já uma versão nova. já com auxílio de computador. A versão